Estamos iniciando o nosso Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com uma convidada muito especial, que é a Luciana Paliuso. Ela é advogada e é trabalhadora assídua da nossa casa. Eu quero agradecer a sua presença, a aceitação do nosso convite, e ela vai papear conosco nesse Papo do Bem sobre as nossas escolhas. Luciana. Doutor, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, essa oportunidade única de estar levando para o pessoal um pouquinho sobre as nossas escolhas, o tanto que isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vou pedir licença para fazer a leitura de um trecho de Hamed, psicografado por um médico aqui de Catanduva, pertinho da gente, Francisco do Espírito Santo. Eu gostaria, assim, de iniciar com esse texto, porque ele aborda muitas coisas interessantes a respeito da nossa própria escolha, tanto diária e o porquê de muitas coisas. Ele inicia-se assim: nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecia, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas diárias. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sobre o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, busca, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave das tuas atitudes. São a fonte de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames, nem te faça de vítimas. Antes de tudo, analisa e observa. Bacana. Esse texto aqui, ele traz nós hoje, como seres humanos que somos, falhos, né? Muitas vezes ainda pequeninos dentro das nossas mazelas. Nós, como seres humanos, costumamos reclamar demais, né? Não temos a gratidão como forma de vida mesmo, aquilo intrínseco na gente, de uma forma que a gente possa vivenciar o nosso dia a dia. As nossas escolhas, elas nos impactam todos os dias de nossa vida. Nós somos responsáveis direto pelaquilo que escolhemos, desde o momento em que nós levantamos de manhã, né? Porque muitas vezes Jesus já deixou isso muito claro para a gente, que na vida tereis aflições, né, doutor? Então, nós não somos privilegiados por isso. Nós necessitamos da dor como um remédio diário. No Evangelho, capítulo 5, fala muito sobre a dor como remédio, né? E nós necessitamos dela. Então, por que reclamar, né? As nossas escolhas, elas nos definem. Sim, elas nos definem. Embora não é enrijecido, nós podemos mudar isso no nosso dia a dia, no todo dia, né? Hoje eu escolho estar bem, hoje eu escolho ser feliz, hoje eu escolho levantar, olhar para o céu e ver que ali é uma nova oportunidade que me é dada de fazer diferente, né? Quando a gente olha para nós mesmos e percebemos que nós temos essa percepção da escolha e que está tudo ali em nossas mãos, a vida fica mais leve. Não fica, doutor? Não fica mais fácil? Não parece que quando a gente tem esse conhecimento de saber que está na nossa mão, hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu não vou reclamar, hoje eu vou acordar, o carro não pegou, tá tudo bem, eu vou respirar, vou começar de novo. E a gente tem que perceber que isso impacta diretamente no nosso dia, né? Lembrando muitas vezes que as nossas escolhas já se iniciam lá atrás, né, doutor? Na própria erraticidade.
embora nós temos as encarnações compulsórias e sabemos disso, como diz aqui o próprio texto, né? Nascestes no lar que precisavas. Nasci no lar que eu preciso? Sim, sim. Às vezes a gente nem tem conhecimento de que eu precisava estar naquele lar, eu precisava ter aquele marido difícil, né? Que muitas vezes não comunga do mesmo pensamento que eu comungo, e tá tudo bem. Né? Os espíritos, quando fazem esse planejamento compulsório, ele já traz ali para a gente todas as nossas necessidades. Luciana, mas eu não tenho o direito de escolher lá em cima se eu quero vir dessa forma ou se eu quero vir da outra. Nós sabemos que sim, né? Nós sabemos que nós, muitas vezes, escolhemos sim. Escolhemos a forma que vamos vir, escolhemos a família, né? E é uma responsabilidade muito grande isso. Tudo tem um início, né, doutor? Isso é importante. No plano espiritual, né, Luciana, a gente gostaria de ficar lá ad eterno. Ad eterno, isso. Mas não é possível, porque aqui na Terra é o nosso cadinho de reparação, é aqui na Terra. E às vezes aquela pessoa que não se desvinculou ainda daquela volúpia pelo sexo, passa no plano espiritual, convivendo com os espíritos amigos, mas o sexo continua na cabeça. Aquele indivíduo que é voltado para a materialidade, valoriza muito o dinheiro, convive um certo tempo no plano espiritual, mas depois ele tem que se desvincular daquela sofreguidão. Outras pessoas que cultivam outros instintos, eles vão ficando no plano espiritual, mas chega uma hora que eles já não produzem mais, não crescem mais e vão criar problema. Então é hora de reencarnar. E aí vai fazer o programa. Cada um vai saber onde é o ponto nevrálgico e pede uma experiência que vai compatibilizar com a possibilidade de vencer aquelas dificuldades. E aí vem, o mundo é a escola, né? A família é o campo de trabalho. Os amigos são os explicadores. Os inimigos são os nossos questionadores. E quando a gente abraça o trabalho no bem, é onde a gente vai fazer a diferença e vamos vencer as nossas dificuldades. Mas, de qualquer forma, ninguém vai se isentar de voltar aqui para a Terra. E também ninguém vai deixar de ser questionado sobre o que se pretende aqui. Porque aqui é um campo de trabalho, não é para passar férias, como muita gente pensa. Podemos desfrutar das benesses da vida, nas suas particularidades, sim. Mas o objetivo é o nosso crescimento, é a lapidação das nossas arestas, não é? Com certeza. O Livro dos Espíritos, na pergunta 264, ele nos traz isso, né? E fala se os espíritos escolhem as provas a que queira sofrer, né? E Kardec nos explica que sim, que de acordo com a natureza das suas faltas, né? Justamente isso que o doutor acabou de explicar. E que levam as expiações desta a progredir. Porque, na verdade, a lei de Deus é a lei de amor. Tudo é feito para que a gente progrida como espírito, para que a gente evolua, né? Então não há uma maneira de a gente ficar inerte como se nada tivesse acontecido, vim aqui passar umas férias, né, doutor? E aí eu não faço bem, mas também não faço mal. Não, nós também somos responsáveis por isso. Quando nós decidimos ficar nessa inércia, também é uma escolha. Né? Às vezes a gente nem se dá conta disso. E a caridade está aí para nos demonstrar isso. A nossa evolução é necessária. Nós precisamos estar evoluindo. E temos um remédio mágico aí, que é a caridade, né, doutor? E essa evolução, ela é tão interessante que às vezes a gente se permite dar o primeiro passo, né? E quando damos o primeiro passo, dali por diante a gente não quer parar mais. E a caridade, ela está mais ligada hoje para nós, no dar esse primeiro passo, procurando a religião,
né? Seja ela qual for, né, doutora? A gente, como espírita que somos, temos aí várias casas espíritas. Nós trabalhamos no Francisco de Assis, que é uma casa gigante. Ela tem um trabalho voluntário, tem dos assistidos a nós que estamos ali praticando a caridade ali no todo dia e estando assim, pagando um pouquinho da nossa parcela. Uma vez a gente ia fazer um trabalho voluntário e aí essa colega me ligou falando, Lu, você vem, tá? É um horário até um pouco puxado. E eu disse, vou sim. Vou para ver se eu ganho um bônus horas. Olha que prepotência, né? Não, uma prepotência. Ela virou para mim e disse o seguinte, eu acho que você ainda está pagando. Ainda não está na fase do bônus horas, não. E aquilo me despertou. Eu falei, gente, que prepotência minha achar que eu ainda estou no bônus hora. Não. É realmente isso. Nós temos a possibilidade de fazer diferente. E nós temos que fazer diferente, né? Até a inércia mesmo, quando estamos na inércia, escolhemos isso de uma forma ou de outra. A gente tem uma oportunidade gigante de estarmos evoluindo através da caridade. A caridade que começa dentro das nossas casas, é o olhar do outro assim com amor, né? É entender que aquela pessoa está num outro patamar, às vezes ela não está com um pensamento conectado como o seu ainda no bem, né? Olhar as criaturas, como diz o Dr. Aguinaldo, com os olhos do amor, né? E isso é o todo dia, as nossas escolhas sim que nos definem. Não é enrijecido, como eu já disse, a gente tem a opção de estar mudando isso a toda hora. A vida é movimento, né? A lei de Deus é um movimento. Então, nós temos que pensar de forma sempre positiva, sempre fazer diferente, em todos os momentos. Quando a gente está num momento ali, temos que fazer uma escolha para o bem ou para o mal, digamos assim, vamos pensar direitinho, refletir, saber o que aquilo vai impactar para nós, né, doutor, na nossa vida, porque tudo tem um impacto, tanto o bem quanto o mal, né? E eu acredito que o ser humano, não existe um ser humano 100% bom aqui ainda, né, doutora? Fora as grandes exceções que a gente conhece, Chico, dentre outros, né? Mas todos nós temos dentro da gente luz e trevas, né, doutor? E o que nos faz diferente? É o lado que decidimos seguir, né? E isso é uma luta diária, é uma escolha diária, né, doutor? A começar aqui no plano espiritual, as nossas escolhas são sempre para nós fazermos o bem. Ninguém planeja fazer o mal. E essa pergunta o Kardec fez nessa programação. Nós programamos também os infortúnios. Não. Às vezes os infortúnios vêm em decorrência de um programa necessário para a nossa evolução. Mas muitos infortúnios nós mesmos criamos. Quando a gente chega aqui e começa a se perder nessa trajetória sem orientação. Por isso que é muito importante a gente pegar a criança e levá-la para uma casa religiosa, qual seja, para receber os primeiros informes a respeito da vida, do respeito que a gente tem que ter para com a transcendência, com Deus, não é? A Meimei fala que viver sem acreditar em Deus é muito triste. E realmente é, porque a gente deveria acreditar em Deus, não é acreditar, é ter a certeza de Deus em nós, trabalhando a nossa personalidade. De Jesus, que veio aqui para nos mostrar o caminho, ele não é uma figura qualquer. Jesus é um ser perfeito que veio numa renúncia indizível para nos mostrar como nós devemos viver aqui na Terra. Então, nós temos que levar a criança para ter essas noções básicas da vida e as leis que regem a nossa trajetória. Lembrando que muitas das vezes essa criança, ao não ser trabalhada, ela perde a grande chance da sua transformação, porque é ali que ela vai estar passível de moldagem. E é quando nós vamos imprimir nela esses primeiros conceitos da vida. Senão essa criança vai crescer sem um parâmetro, vai se permitir a droga, a não frequentar a escola,
a fazer, tirar partido da desgraça alheia. E essa pessoa chega, às vezes, no extremo de agredir-se pelas suas condutas, seus comportamentos, no álcool, no vício, qual seja, em alguma outra compulsão, e vai gerando os infortúnios, como, por exemplo, a nossa saúde, que é muito importante para a gente viver longamente. Nós precisamos zelar por ela. E, às vezes, a pessoa se desgasta com o vício do cigarro, diminuindo a trajetória aqui na Terra, pelo menos 10 anos, perdendo 10 anos de existência. Então, esses infortúnios, muitas das vezes, nós criamos. Quantas pessoas que não respeitam o lar e acaba gerando problemas para sofrer as consequências mais tarde. Então, as escolhas realmente são muito importantes na nossa vida, não é, Luciana? Com certeza, com certeza. Inclusive, o Livro dos Espíritos, né, na pergunta 266, e fala se não parece natural que nós escolhemos as provas menos dolorosas, né? E aí Kardec nos responde que essa visão é mundana, né? Nós temos essa visão aqui, porque quando nós estamos na erraticidade, quando a gente chega do outro lado, digamos assim, né? E a gente tem conhecimento de tudo aquilo que a gente poderia ter feito diferente. É aquele momento que bate a nossa consciência, né, doutor? E a gente pensa assim, nossa, quanto tempo eu perdi, né? Quanto Luciana, tempo... esse é o fogo do inferno que o Evangelho fala sempre, Jesus falou tantas vezes, não é? É esse fogo que agride a nossa consciência, né? Exatamente. Né? Então, nós não precisamos nem que as pessoas nos falem isso, né, quando desencarnado, porque é tudo tão parecido com aqui. Então, a gente não precisa que ninguém nos oriente. A própria consciência nos cobra isso. Né? Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas por que eu escolhi uma prova tão difícil? Pelo amor de Deus, gente, meu marido é uma pessoa terrível, não consigo modificá-lo. Né? A gente tem um exemplo assim, que para mim é divino, de Joana de Cusa, né? Que tinha uma vida tão centrada ali acompanhando Cristo em suas obras, e ela possuía um marido tão diferente em termos de pensamento, e o Cristo assim batia sempre que ela ia reclamar para o Cristo, né? O Cristo dizia, Joana, calma, né? Persista, né? E quis dizer ali que as pessoas estão em momentos diferentes. Né? Então, assim, às vezes a gente reclama dessas provas que nós estamos aqui neste momento passando, mas foi uma escolha nossa lá atrás, pelo despertar da consciência, né, doutor? Pelo despertar do fogo do inferno, como diz, né? É aquilo que nos cobra quando chegamos do lado de lá. E aí a gente vê a nossa responsabilidade perante um todo. E aí nós pedimos, como eu posso fazer diferente? E aí nós escolhemos, às vezes, a riqueza, né? Que muitas vezes na ignorância a gente fala, nossa, olha aquele lá, é rico, deve ter uma vida fácil. Não, muito pelo contrário. A riqueza, ela nos traz uma responsabilidade gigantesca, né, doutor? Porque na maioria das vezes, essas pessoas, elas estão... o que elas atraem para elas, porque traz junto a soberba, o orgulho, tantos outros sentimentos difíceis de ser ali domado no nosso dia a dia, né? Nós somos tão impactados por esses sentimentos, né? Então as pessoas falam, na próxima encarnação eu escolher ser rico, né? É um ledo engano, porque a responsabilidade que vem com isso, e muitos sucumbem. Tem até, acho, uns 40% mais ou menos, né, doutor? Sucumbem nessa responsabilidade das nossas escolhas, e aí Deus, na sua misericórdia, né, nos dá uma nova oportunidade de fazermos diferente, né? E aí, quando estamos do lado de lá, escolhemos as provas novamente, e aí, às vezes temos sucesso, ou às vezes levamos muitas coisas daqui, né? Porque nem tudo é passado, né, doutor? Nem tudo é passado, né? A gente tem a mania de achar que tudo, não, é tudo karma, né? E a gente sabe que não é verdade. Nós, muitas vezes, nos sucumbimos aqui e levamos a nossa bagagem em volta muito mais cheia do que saiu. Muito mais cheia,
né? Até pelo nosso dia a dia, porque não conseguimos ter a calma, ter o carinho, querer realmente a nossa mudança de vida. Não é assim, doutor? Não, Luciana, eu estava aqui pensando que aqui nós até nos enganamos e achamos que estamos fazendo coisas e que ninguém está vendo, não é? E são escolhas que eu falo que a escolha é boa quando é boa para todo mundo, né? Ah, eu fiz uma coisa maravilhosa, foi uma escolha fantástica, mas para quem? Para mim. Não, essa não é uma boa escolha. A boa escolha é quando ela é boa para todo mundo. Quando é só para você, pode estar certo que não é uma boa escolha. É E verdade. quando a gente está aqui fazendo coisas que a gente até quer esconder de nós mesmos, isso vai pesar muito na balança do outro lado. Porque do lado de lá não tem nada que não venha a ser revelado. Você pensa e você já vai ser captado por uma mentalização espiritual superior. Então não tem jeito de negar o que nós fazemos aqui. Esse eu acho que é o grande problema do espírito, é ele mentir para si mesmo. Mentir para os outros não é bom, mas mentir para si mesmo é pior ainda. E a pessoa vai mentindo, não, mas é assim mesmo, coisa e tal. E Jesus disse assim, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Então, quando a gente justifica o erro para nós, isso é coisa das trevas. Não tem justificativo o erro, é só dizer, olha, infelizmente eu me permiti, estou consciente, eu tenho que refazer isso e vou buscar a solução. Aí está certo. Porque no plano espiritual, aí vai passar um filmezinho da nossa vida, né? Aquilo que nós fizemos diante das escolhas propostas. E aí é aquela provinha de final de ano, vai passar de ano ou não, né? E quando chega do lado de lá, que a gente confronta a experiência com o programa, a gente vai ver que não somos completistas, pelo contrário, diz o André Luiz, que aí nós vamos falhar e muito. E de tal forma que a gente precisa ter muito cuidado com as escolhas. Essas escolhas não é só para no sentido da gente viver uma vida plena, se bem que a gente pode, aproximando da lei divina, criar uma felicidade muito mais exuberante. Afastando da lei divina, nós vamos criar problemas. E esses problemas têm que ser sanados. Hoje, amanhã ou depois, têm que ser sanados. A sombra do inconsciente, elas têm que desaparecer. O Espírito, quando Jesus diz assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para glorificar o meu Pai, essa luz é a luz do entendimento. Então, nós temos que entender, praticar, vivenciar com uma experiência no bem, para a gente ser justificado na nossa volta no plano espiritual. Com certeza, com certeza. E assim, é magnânimo, né? O fato da gente ter essa oportunidade de fazer o diferente, né? A gente não deve se desesperar, né, doutor? Porque muitas vezes a gente está numa situação difícil e a gente se desespera, achando que aquilo é o fim de tudo, que a gente não tem uma opção de fazer o diferente ou que aquilo não vai passar, né? E nós sabemos que passa sim, mas o trabalho no bem, com aquilo que eu me conecto, né? Tornando a nossa vida de uma forma mais leve, uma forma mais prazerosa de se viver. E a caridade, ela é uma coisa assim, é tão impressionante, modifica a gente e tudo ao nosso redor vai se modificando. Quando nós trabalhamos no bem, muitas vezes os nossos problemas, eles acabam ficando mínimo, né, doutor? Fica tão pequenininho diante da amplitude, né, daquilo que nós estamos fazendo e é tão prazeroso. Então, assim, eu deixo o convite, né, para que nós possamos procurar aquele que ainda não faz um trabalho no bem, comece. Nós entramos no inverno agora, né? O Cefa tem uma campanha linda dos cobertores. A gente dá uma volta pela cidade de noite e vê a quantidade de pessoas de rua. Então vamos levar um cobertor, uma blusa, às vezes que está ali no carro. Isso
é um remédio diário. Isso nos traz um bem-estar gigantesco. E o bem não é para aquele que está ali, não, que a gente vai estar cobrindo, né? Leve engano se você acha que você doando uma blusa ou participando de uma campanha ali do agasalho, participando da campanha dos cobertores, você está ajudando a você mesmo, né? É aquela dosinha diária de bem-estar, aquele remédio único, né, do todo dia. Então essa oportunidade nós temos, essa oportunidade está aqui a um passo de iniciativa, né? E é de uma importância extrema que comecemos, né, doutor? Comecemos a fazer Lembrando diferente. que Jesus já havia pensado em tudo isso e deu um recadinho para nós. Ele disse assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. O que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, deve ser analisado todos os dias, que é o vigiai. E saber que nós temos um espírito protetor. Ninguém está jogado, entre aspas, aqui na Terra, vamos dizer assim, seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Deus é amor, nos envolve, nos dá oportunidade misericordiosamente. E nessa escolha, tem alguém que hipoteca a solidariedade, que é o nosso mentor, nosso protetor espiritual. Aqui a gente deve sempre se ligar através da oração e pedir a inspiração para que nessas decisões nós possamos optar pelo melhor caminho, que é o caminho da verdade exarada por Jesus, que é Ele mesmo através da sua filosofia, dos seus princípios crísticos. Finalizando nosso programa, convidando vocês para participarem conosco na semana que vem. Quero agradecer mais uma vez, Luciana, a sua participação e desejar a todos paz, harmonia, força, energia e discernimento para cumprir bem essas escolhas que nós fizemos no plano espiritual. Obrigada.